Você tem se alimentado de forma saudável? Eu tenho aqui um cardápio que é maravilhoso. Tem muita coisa boa, mas não agrada o paladar de todas as pessoas. Olá, aqui é Elaine Meirelles, estamos na série sobre o sistema sensorial. Temos dito que somos integrais, corpo, mente e espírito. As portas de acesso que ligam o nosso mundo interior ao mundo exterior são os nossos sentidos. E hoje vamos falar sobre o paladar. O paladar, ele recebe a ajuda do olfato para apreciar o sabor dos alimentos. O sabor é analisado nas papilas. Elas são formadas por um conjunto de receptores sensoriais que detectam as substâncias presentes na bolacha e transmitem a informação para as células gustativas da papila da língua. Ela reúne as informações do alimento e envia direto para o cérebro. Mas só sentimos toda a gama de sabores com a ajuda do olfato. As milhões de células sensoriais no nariz nos ajudam a perceber o sabor. Quando comemos, as moléculas aromáticas saem da cavidade bucal e vão até o nariz. De lá, impulsos são enviados ao cérebro, ou seja, nós cheiramos enquanto mastigamos. No cérebro, o olfato e paladar se combinam. E assim percebemos o sabor dos alimentos. Comer e beber é algo que traz muito prazer. Muitas pessoas acabam perdendo a mão nesse quesito. Por uma satisfação momentânea, acabam perdendo a sua saúde física e até mesmo a saúde espiritual, porque os olhos ficam voltados o tempo todo para satisfazer esse prazer que é comer e beber. Por essa razão, muitos médicos recomendam o jejum para a desintoxicação do corpo. E ao olhar para a Bíblia, nós também vamos ver a recomendação do jejum, abstinência de alimentos, para aguçar o sentido espiritual. Jesus Cristo, nosso modelo, ele gostava muito de estar com amigos, de comer, de beber. Por essa razão, uma determinada vez falaram que ele era comelão e beberrão, mas isso não é verdade. Ele tinha um equilíbrio perfeito e sabia fazer isso na medida. Se olharmos para ele, não tem como errar. E, inclusive, agora eu quero mostrar para vocês, em alguns textos que eu vou compartilhar, como Jesus tinha esse equilíbrio e por que ele tinha esse equilíbrio. O mundo interior dele era reflexo desse equilíbrio que ele tinha, porque foi enviado por Deus e tinha o selo do Espírito Santo. Enquanto o nosso paladar físico conta com a ajuda do olfato, o nosso paladar espiritual conta com a ajuda do tato espiritual. Lembra? Que é o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, que nos traz a sensibilidade para degustar o alimento espiritual. E muitas vezes a nossa visão fica muito para fora, nas coisas externas, e a gente perde o foco do mundo interior. E Jesus, ele ensina aos discípulos e ensina para nós hoje. Olha o que diz o texto de João 6, verso 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, lhe colocou o seu selo de aprovação. Daí, na sequência do texto, ele diz assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós sabemos que Jesus, ele é a própria palavra. Ele é a palavra revelada aos homens. No início desse livro de João, diz assim: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, antes de Jesus Cristo, o que nós tínhamos, o que a humanidade tinha, era a palavra escrita. Jesus Cristo é a materialização da palavra de Deus. Lá em João 4, onde encontramos aquela história de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço, também está registrado
que os discípulos foram até a cidade buscar comida. E quando eles voltaram, insistiram com Jesus para que ele comesse. Disseram assim: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós sabemos que, assim como Jesus tinha uma missão, eu e você temos também. E sabemos também que precisamos dessa comida, que é fazer a vontade de Deus. Precisamos treinar o nosso paladar para sentir prazer nas coisas que Deus tem para nós. Esse livro aqui, conteúdo de inteligência emocional, fala sobre o poder do foco. Coisa que Jesus sabia fazer muito bem era focar. Olha o que diz o livro. Antes de qualquer coisa, porém, elimine as distrações que interrompem, atrapalham e seduzem para o prazer imediato. Foco é a capacidade de dizer não para muitas coisas e de dizer sim para uma que realmente importe. E Jesus, ao longo do tempo que ele viveu aqui na Terra, ele nos mostrou o tempo todo como fazer. E quero terminar essa reflexão com o texto de Mateus 4, quando Jesus foi tentado por Satanás. Ele estava em jejum durante um tempo no deserto. Satanás sabia que ele tinha fome e o tenta, dizendo: olha, se tu és realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero te encorajar. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Experimente o pão vivo que desceu do céu e esteja preparado para cumprir a sua missão aqui na Terra, cheio da vida que vem de Deus. Que o primeiro pensamento pela manhã seja chamando teu nome, Jesus.